Armindo Laureano, bom dia. Bom dia, João Pinto, e bom dia aos ouvintes da 91.7 MFM. Cá estamos para mais uma edição do Mundo em Duas Sintonias. Desta vez falamos aqui diretamente de Ponta Delgada, capital da ilha de São Miguel, nos Açores. São 4 horas e 34 minutos da manhã aqui, menos 2 horas em relação a Luanda. É verdade, e com essa disposição toda na voz, né? Quer dizer então que teve que haver uma preparação antes, porque depois desses 30 minutos aqui, se calhar ainda apanhas mais um soninho aí, com as ondas do mar, etc. É verdade. Muito bem. Armindo, mas foste então degustar um pouco da gastronomia angolana feita nos Açores. Paladares do Mundo, assim se chamou esse encontro. Paladares do Mundo foi a primeira edição de um festival de gastronomia e a primeira edição foi dedicada a Angola. Aconteceu no sábado aqui nas Portas do Mar, em Ponta Delgada. Foi organizado pela Associação dos Imigrantes nos Açores, que é liderada por uma cidadã angolana, Maria Cristina Borges, que é de Maquela do Zombo, com vivências em Benguela, mas que já vive cá desde 1977. Chegou cá, tinha 24 anos na altura, e ela dirige isso. Então Angola foi a grande homenageada nesta primeira edição. É uma gastronomia, de certa forma, a chamada gastronomia da saudade, e uma comunidade, membros da comunidade angolana residentes aqui em São Miguel, uma comunidade pequena, mas também com muita expressão aqui, e não só estiveram presentes. E foi bonito ver a forma como a gastronomia angolana, os nossos piteus, acabam de certa forma por despertar atenção e também o apetite da comunidade. Tiveram pessoas de várias nacionalidades. Por exemplo, eu estive com um cônsul americano aqui em São Miguel, uma pessoa muito simpática, e não só pessoas de outras nacionalidades, alemães. Aqui também vão parando muitos cruzeiros, e havia um cruzeiro que vinha da Dinamarca, com turistas dos mais variados cantos do mundo, que também estiveram presentes e estavam a falar de Angola. Haviam até algumas pessoas que tinham uma ligação a Angola no passado por causa da indústria petrolífera. Então foi muito interessante ver como é que, de certa forma, no nosso país é abordado. Era conhecido por uns, era desconhecido por outros, mas as pessoas também, como as pessoas que não conheciam a nossa gastronomia, no princípio estranhavam, depois entranhavam, e então foi uma Angola que acaba assim por ser falada. E a estrutura também estava representada, a estrutura consular, porque o vice-cônsul para as comunidades, Mário Silva, em representação do Cônsul-Geral de Angola em Lisboa, Narciso Espírito Santo Júnior, esteve presente também, e estão no âmbito da cooperação institucional que tiveram com a AIPA. Então foi muito bom, foi positivo estarmos aqui. Eu continuo aqui até a próxima semana, porque vamos mostrando essa Angola que acontece fora de Angola. Hoje mesmo, por exemplo, tem uma visita a um angolano, cidadão angolano, que é dono de um estabelecimento de ensino, um colégio que é muito referenciado aqui nos Açores, e hoje vou acompanhar, vou ver o seu trabalho, que é um homem que veio de Angola com uma mão na frente e outra atrás, conseguiu integrar-se aqui, fez a sua vida, e hoje aqui então representar. A Açores está a ser bastante interessante por esta razão. É a terceira vez que eu estou cá, num período de 8 meses. Estive a primeira vez em maio, depois estive em novembro nas ações da independência, e agora estou cá e acompanhar este trabalho e de um outro trabalho também que temos estado a fazer a nível da Vivência Express News, que é Angolanos pelo Mundo, então a mostrar angolanos aqui nos Açores. Uma comunidade que, apesar de ser pequena, repito, é uma comunidade respeitada e respeitadora, bem representativa. Conseguiu se integrar muito bem aqui nesta comunidade, nesta sociedade, e tem um forte poder do ponto de vista cívico, académico, social e cultural. Termino também dizendo que há um nacionalista angolano que acabou por colocar uma localidade dos Açores na rota do nacionalismo. Eu falo de Simão Gonçalves Toco, porque aqui nesta zona da ilha de São Miguel, na zona de Ginetes, no Farol da Ferraria, onde Simão Gonçalves Toco foi então desterrado pelo regime de Salazar e trabalhou aqui, ficou aqui como ajudante de faroleiro desde 1963 até 1974. Então há aqui um homem que indiretamente acaba por colocar também esta ligação. E é interessante porque os açorianos, quando lhes é contada essa história,
acho interessante o facto de ter tido um nacionalista angolano aqui. Eles estiveram num passado, mas no início do século passado, que acabou por morrer aqui, mas foi um moçambicano que morreu na Ilha Terceira, em Ngongonhama. Mas agora, quando falamos também dessa figura. Então, há uma Angola que acontece fora de Angola e acontece aqui nos Açores. Hoje é um dia particularmente interessante para a imprensa e não só, para a questão da justiça. Um dia porque a Operação FIS vai a julgamento, é considerado o caso Manuel Vicente, por tudo aquilo que foi já noticiado, etc. Hoje, portanto, há um novo desenvolvimento, né, fruto, portanto, da introdução de novos elementos para esse julgamento. Portanto, por aquilo que acompanhas, é algo que vai ficar registado apenas ou vai-se à busca de muita informação? O que é que se diz por aí? Fala-se muito, principalmente no final de semana já se começou a intensificar mais a informação sobre isso. Nós da Vivência Express News temos algumas pessoas que estarão lá hoje no Campus de Justiça, no Parque das Nações em Lisboa, para acompanhar isso. É uma grande expectativa porque este caso, que o caso começa na Justiça, mas que parece que tem muito mais implicações do ponto de vista político e diplomático, né? E curioso João Pinto, é que o principal arguido, neste caso, é um procurador português, Orlando Figueira, mas que acabou por a forma como a comunicação social portuguesa, principalmente porque depois a comunicação social portuguesa foi influenciando, colocou aquilo na agenda setting, e isso depois valeu também para a nível da imprensa angolana e das próprias redes sociais, como tema de conversa, é que Orlando Figueira acabou por ser secundado pela figura de Manuel Vicente. Eu lembro-me até, há poucas semanas aconteceu o caso de uma televisão portuguesa em que havia um comentador que lá estava e questionava isso à imprensa portuguesa e até perguntou à entrevistadora se sabia quem era o cidadão português que era arguido neste processo. E ela desconhecia, porque ele, e a interpretação que faz é que parece que há aqui uma intenção de Portugal se preocupar, vários setores da imprensa portuguesa, se preocuparem menos com o seu cidadão, que é o Orlando Figueira, que está a ser julgado, e olhar muita atenção para um cidadão angolano, neste caso Manuel Vicente, que está também neste processo, porque são várias pessoas são vários arguidos, são 4, creio eu, que são os arguidos neste processo. São 3 portugueses e 1 só angolano, mas atenção é nessa. E isto tem estado, João Pinto, a dividir muito a opinião pública portuguesa. Basta ver nos próprios programas de opinião e de debate como é que eles estão divididos. Já há setores que entendem que o mais difícil é para a relação entre os povos, entre o Estado, e que um caso de justiça não deve perigar. Por exemplo, mesmo no jornal O Sol deste sábado, Mário Ramírez fala disso, diz que a primeira linha defende a posição de Angola, o jornalista português defende a posição de Angola porque diz que é um desrespeito por parte do Estado português de um convênio de cooperação judiciária que é assinado por todos os Estados-membros da comunidade dos países de língua portuguesa CPLP, para além das regras do próprio direito internacional concedentes à imunidade do titular de um alto cargo político de um Estado soberano. Então, ele diz mesmo aqui, neste artigo interessante, que a luz do direito internacional só uma razão para justificar que o Estado português não cumpra o acordo a que se vinculou e determina só pode negar-se o envio do processo para outro Estado se este não der garantia de boa administração da justiça no caso concreto. Então, ele fala que a justiça portuguesa é que não garante boa administração da justiça porque não quer remeter este processo todo para Angola. E ele fala aqui, por exemplo, há um caso que está aqui, a Operação Lava Jato. Há um caso agora recente em Portugal, e é preciso passar isso aos ouvintes, que envolve o orgulho da Operação Lava Jato. O Estado português parece estar a preparar-se para agir exatamente ao contrário e negar a extradição que é requerida pela justiça brasileira de um cidadão que adquiriu agora a nacionalidade portuguesa. Ou seja, a justiça brasileira está nesse momento a passo de ver-se impedida de julgar o cidadão brasileiro português, não lhe reconhece esse direito, uma vez que o indivíduo que está a contas com a justiça no Brasil passou a ter nacionalidade portuguesa. Então, há aqui o que se estranha, uma dualidade de critérios que nós estamos a falar de uma falta de senso de justiça e de Estado português.
que há uma linha de pensamento. É que Portugal, por exemplo, Brasil, tem esse cidadão que estava envolvido no processo de Lava Jato. O Brasil está a pedir a esse cidadão para julgar. Ele conseguiu, há pouco tempo, a nacionalidade portuguesa e Portugal diz não, nós não entregamos porque é nosso cidadão. A mesma coisa tinha falado, João Pinto, do caso do cidadão em Timor-Leste também. Um cidadão português que estava a ser julgado em Timor-Leste, tinha o passaporte retido porque estava envolvido num problema de burla, num crime de burla. O que é que houve? A embaixada portuguesa em Timor-Leste arranjou outro passaporte, preparou um plano de fuga, ele fugiu, fez uma paragem na Austrália e depois veio para Portugal. Timor-Leste também está a pedir este cidadão português para ser julgado. O que é que acontece? Portugal diz que não entrega. Quer dizer, Portugal não entrega os seus pesos leves e quer os pesos pesados dos outros países para julgar. Então, esta dualidade de critérios, que muitas vezes não se está a entender aqui e divide os políticos porque dizem, será que um caso desse poderá, de certa forma, afetar a relação que há entre os países? Hoje há 5 mil empresas portuguesas a fazer negócios com Angola, já foram mais, já foram 8 mil, já foram 10 mil, hoje há 5 mil. Há mais de 100 mil portugueses em Angola e que muitas vezes olham com muita preocupação porque sabem que Angola já falou, e desta vez falou pelo próprio Presidente da República. Era um caso que não se falava muito e já considera aquilo ofensivo. Então há uma grande expectativa daquilo que vai acontecer nesta situação. Se bem também aqui, rapidinho, João Pinto, é que a defesa de Manuel Vicente, que é liderada por Rui Patrício, está convicta que o julgamento que começa hoje nunca poderá ter que morreu o Manuel Vicente, porque eles dizem que o Manuel Vicente não foi notificado de acusação nem do início do julgamento. Está dito então, já regresso para ti para falarmos da presença do presidente angolano em Davos. Até já. Até já. Nós trabalhamos para você, para você, para você. MFM. Armindo Laureano, em primeira mão nós havíamos noticiado que haveria um encontro entre António Costa e João Lourenço em Davos, né, neste Fórum Económico Internacional, em que vão 2.200 pessoas e atenção, são convidadas, não se fazem convidar, são convidadas, o que quer dizer que são pessoas especiais neste mundo na decisão que tomam nos seus países. Portanto, hoje, Davos... Hoje há também esta notícia, porque Davos é um grande fórum económico internacional que desde 1974 vai juntando vários líderes políticos e fala-se aqui do presidente angolano que esta conferência que vai decorrer de 23 a 26 e o tema central é acelerando o acesso da energia em África. E o presidente angolano vai numa comitiva, já lá está o ministro das Relações Exteriores, mas há uma comitiva da qual fazem parte, obviamente, o ministro da Energia e Água, João Batista Borges, por causa do próprio tema também, Manuel Nuno Júnior, que é ministro do Estado e Desenvolvimento Económico e Social, e o da Economia e Planeamento, Pedro Luís da Fonseca. Vão lá estar, falam-se em 10 chefes de Estado ou de Governo para fazerem esta abordagem. A energia, a segurança internacional, o meio ambiente, a economia mundial, serão os temas centrais. Já aqui também grandes expectativas na abordagem da ação que João Lourenço, que se vai estrear em Davos, fará então. Mas outra coisa que entra também aqui a nível dos jornais e da imprensa, dos jornais e não só da imprensa portuguesa, é o anúncio que António Costa, chefe do Executivo português, já havia feito que manterá um encontro com João Lourenço. É precisamente numa altura em que começa o julgamento cá, da Operação FIS, o caso Manuel Vicente, como chamam, eles vão ter também a margem um encontro para abordar isso. É que João Pinto, apesar de uma das coisas que tem afetado apesar desta mediatização toda, certa imprensa portuguesa, determinadas capas que não caem muito bem para Luanda, que vão fazendo pressionar, os canais políticos e diplomáticos continuam a funcionar. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal diz que as relações com Angola são excelentes. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também disse a mesma coisa. Disse que política e diplomaticamente as relações estão num bom plano. E há até mesmo aqui a imprensa fala que a primeira-dama de Angola, e tu e eu também, neste programa tínhamos falado do papel que ela teria. E eles falam aqui que ela esteve em Portugal na semana passada e Ana Dias Lourenço diz aqui o Expresso que foi recebida em Belém pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Esteve junto para um jantar. Então, há aqui fora dos holofotes da imprensa, há canais políticos e diplomáticos que se vão mantendo, vão tendo uma ligação para passar, para resolver
esta situação, está a ver? Então, olhando para isso. Então, essa expectativa desta presença em Davos e depois também do encontro dos vários encontros que o João Lourenço terá com vários líderes, mas destaca este que terá com António Costa, meu caro amigo. Pois é, e isso traz-nos exatamente à liça, não é? Todos os argumentos que ficam por terra, porque afinal de contas, já falámos aqui numa outra ocasião, são próprias as ligações seculares, embora numa primeira instância seja de colonizador e colonizado, mas daí para frente criaram-se raízes, criaram-se pontes, criaram-se famílias e, portanto, aquilo que se pensava, aliás, há muito mais para se conversar do que exatamente esta situação, que afinal é algo que deve ser encarado de frente, né? Sem muito alarido, claro está. Isto está a dividir mesmo aqui vários setores da política portuguesa, da comunicação social, com essas várias opiniões. E às vezes também nós trazemos aqui este critério, isto que eu te falei, aqui estes dois casos dessa dualidade de critérios, né? Dos casos em que Portugal acaba por estar a passar tanto com o Brasil, que está a pedir um cidadão que é seu, mas Portugal, que tem agora a nacionalidade e Portugal não quer entregar para ser jogado lá, tanto com Timor-Leste também. Eles não entregam os deles, mas os pesos leves deles, mas querem os pesos pesados dos outros. E há aqui também uma coisa que felizmente também a imprensa não está a associar, que é a questão do redimensionamento das relações a nível da diplomacia angolana, daquela informação que tem estado a passar. Eles têm estado a falar aqui do encerramento de 9 embaixadas, 18 consulados, além de 10 representações comerciais. O que têm feito também, têm cuidado de não associar isto ao caso FIS, porque não é só uma situação que, com base neste documento, nesta proposta, nada confirmado, é uma situação que vai também afetar outras missões diplomáticas e consulares ou representações comerciais de Angola pelo mundo. Mas uma coisa que pouco falo, mas que há setores que têm estado aqui também a falar, o Africa Monitor Inteligência João Pinto fala, é que nesta questão, por exemplo, desta violação que Angola entende que Portugal não está a respeitar os acordos a nível da CPLP, ser ofensa, é que se prevê mesmo, o embaixador Martins da Cruz também disse isso ao Diário de Notícias, é que se prevê uma saída de Angola ao nível da CPLP. Primeiro, fechando a sua representação, porque Angola é o único país africano que está na CPLP que tem uma missão permanente. Então, dos 9 países que são, 6 estão em África, os PALOP e a Guiné Equatorial, Angola é o que tem. Então, eles entendem que se estão numa organização em que percebem que não há muitas vantagens, não produz aqueles efeitos todos, e ainda por cima os acordos a nível da justiça, nesse caso, não são respeitados, então, por critérios de racionalidade, até porque é considerada diminuta a vida interna nas organizações em que se requer uma participação ativa, entende-se que se vai fechar. Este é um dos que tem sido falado aqui e de que é mais objetivo, é o encerramento das missões angolanas a nível da CPLP e também da Unesco CPLP em Lisboa e da Unesco em França. Bem, portanto, está-se a falar do Angola Exit, né? Que oxalá não venha acontecer este Angola Exit, a saída, porque o mais importante é criarem-se pontos e motivar-se para o futuro, para que os estudantes, os empresários, enfim, toda a gente que possa ter essa comunidade a desenvolver, afinal de contas, ter o papel que pelo que foi criado e idealizado já há algum tempo. Pois bem. Não, Portugal tem tido cuidado, o Ministro dos Negócios Estrangeiros tem tido cuidado disso, que não faz pronunciamentos porque não foi informado pela via oficial. Então, eles, sem serem informados pela via oficial, não entram no âmbito da especulação, porque aquilo é um estudo, um documento, embora esteja a passar a comunicação social, esteja a forçar a colocar aquilo na agenda, eles, como reza a diplomacia, só podem falar com base em comunicações oficiais. Não sendo comunicados oficialmente por Luanda, não pronunciamento nenhum. Então não vamos falar do Angola Exit. Pois bem, Facebook força empresas de mídia a repensar estratégia. Está complicado, né? Porque as primeiras informações, as primeiras notícias, e há países, Armindo, que já estão a considerar o Facebook como um meio de comunicação social, uma vez que já há preocupação de algumas páginas a apresentarem o contraditório e estarem informadas, em primeiro lugar, em relação portanto, aos meios tradicionais. E os meios tradicionais estão a utilizar exatamente essas redes para poderem
estar bem presentes junto dos ouvintes, dos telespectadores. É que este jovem Mark Zuckerberg é uma espécie de um chefe de Estado. Tal como os chefes de Estado fazem pronunciamentos no início do ano, o pronunciamento dele no início do ano também é aguardado com muita expectativa. O Ano Novo, Vida Nova. É que, como é tradicional, ele lançou no início desse ano um desafio para 2018 e não pensou apenas num propósito pessoal, mas com potencial de afetar. Ele é presidente de mais de 2 mil milhões de utilizadores. Então, é isso dos quais, por exemplo, aqui em Portugal, são cerca de 5 ou 6 milhões de pessoas que estão ativos na maior rede social do planeta. É que a partir deste ano, o principal motor do Facebook, o Newsfeed, ou o Mural, como nós chamamos, vai passar a ter menos notícias de órgãos de comunicação social e mais novidades sobre amigos e familiares. É que esta medida faz parte das metas que marcamos para este ano, na tentativa de fazer regressar o Facebook ao espírito de rede social. É que os impactos que a mudança deste algoritmo na rede social vai ter no jornalismo ainda são difíceis de contar, uma vez que se têm apenas as linhas gerais de que vão assentar essas medidas. E também a utilização que as pessoas fazem do Facebook são determinantes. A própria a Associação Portuguesa de Imprensa já está preocupada com isso. O próprio presidente João Palmeiro disse que o anúncio da mudança de estratégia do Facebook devia ser acompanhada por conversações com representantes do setor jornalístico, porque essas decisões são importantes e eles querem ser ouvidos. É que eles fazem parte também de parceiros do próprio Facebook. Isto vai obrigar o quê? Que a imprensa que tem estado a falar, porque nós temos plataformas digitais que usamos o Facebook, a Vivência Expresso News, por exemplo, é uma plataforma digital e que usa o Facebook e outras ferramentas para comunicar, obriga a estarmos em conversa e a repensar tudo isso, porque vai haver uma dificuldade em tornar as notícias partilháveis na internet. Mas ele justifica isso com várias situações, como por exemplo o fantasma da eleição de Donald Trump e da propaganda russa, as fake news, tudo isso levou o Facebook a pôr o jornalismo de lado, porque acha que essa questão das fake news, principalmente das notícias falsas, tem estado a passar por essa rede social, no caso do Facebook. Então levou-nos a pensar, é que alguns analistas já antevêm uma crise ainda maior para o jornalismo e acreditam que esta aposta do Facebook vai potenciar mais bolhas de opinião. Então os mídias vão ter que repensar a forma como trabalham e também como vão olhar para essa coisa. Isto faz com que, por exemplo, João Pinto, as apostas dos últimos anos levaram as pessoas, segundo Mark Zuckerberg, a afastar-se do conceito original de rede social. E ele diz que passaram a ser uma espécie de montra de marcas, é que o modelo passou a assentar na publicidade digital e direcionada. Então, eles não querem isso, mas com isso também podem, por exemplo, perder dinheiro. É que ele vai apresentar, a Facebook apresenta os resultados do ano de 2017 no dia 31 de janeiro deste corrente. E a expectativa é que o Facebook chegue aos $16 mil, um crescimento de 100% face ao ano passado. E então vamos lá ver como é que eles estão a pensar isso, como é que eles estão a fazer essas coisas, porque, João Pinto, hoje, a nível do mundo, as principais plataformas onde as pessoas acedem a notícia, é que no mundo 47% das pessoas acedem a notícias através do Facebook, e tem uma importância muito grande. E vai ajudar também a concorrência a despertar um pouco, e se calhar, se ele abre essa brecha, de certeza que alguém há de aproveitar. Não é? Se é mesmo assim, é não aproveitar que está o ganho. Não, o que eles pretendem aqui, neste caso vamos aqui dizer, Mark Zuckerberg diz que quer valorizar mais as interações entre amigos e familiares e menos publicações das empresas, de marcas e de órgãos sociais. Ele diz que o Facebook está a perder aquilo que era a rede social, uma rede de interação entre amigos e familiares. E as marcas, a nível da publicidade e também a comunicação social, passou a encher aquilo. E a grande culpa das fake news hoje é um bocado desse trabalho das redes sociais, da comunicação social, usar esta rede social para isso. E as marcas também vão enchendo. E ele entende que quem fica a ganhar são os utilizadores que querem a rede social para interagir com
amigos e não ter um mural, por exemplo, congestionado com publicações de empresas e de marcas com notícias que nem querem saber. Então, e ele acha que as pessoas hoje, em entendimento do Facebook, andam muito sozinhas e precisam desta rede para estarem mais ligadas. E isto, claro, vai ter prejuízo porque empresas e marcas vão perder muito com a decisão do Facebook, porque os seus conteúdos vão passar para segundo plano. E a não ser que invistam nessas interações relevantes. E as respostas voltam a surgir principalmente no mundo da comunicação social, em que o Facebook alimentou uma certa dependência e agora lhes parece tirar o tapete. Então, esta discussão, estes encontros mesmo aqui em Portugal, por exemplo, é a Associação Portuguesa de Imprensa que tem estado a discutir connosco, temos plataformas digitais e não só comunicamos para olhar isso, para dar pareceres, então, para apresentarem o Facebook. Muito bem, Armindo, ficam os abraços também aqui, os nossos ouvintes, teus leitores. Um grande abraço para vocês, a partir aqui de Açores, ainda aqui estaremos aqui até a próxima semana, então vamos começar sempre neste mundo em duas sintonias. Tudo bom para vocês e até quarta-feira. Até quarta-feira, boa estadia aí pelo mundo português, pelos Açores.